E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna, monitora de Química, e daremos continuidade. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna, monitora de Química do Solidário, e vamos dar continuidade ao nosso tópico de Química Orgânica, nessa aula sobre nomenclatura. Veremos sobre a nomenclatura de cadeias não ramificadas e de cadeias ramificadas. Bom, em 1882, na Suíça, mais precisamente na cidade de Genebra, ocorreu uma reunião de químicos de toda parte para criar um sistema de nomenclatura universal. O conjunto de regras dessa reunião passou a ser conhecido como Sistema de Nomenclatura IUPAC e é considerado ainda o sistema oficial. A nomenclatura IUPAC de compostos de cadeia carbônica não ramificada, ou seja, cadeias normais, é formado por três partes, basicamente um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo ele é dado pelo número de carbonos na cadeia principal. O infixo ele é dado pelo tipo de ligação entre os carbonos dessa cadeia e o sufixo é dado pela função a que o composto pertence. Se você não viu a nossa aula sobre funções orgânicas, assista depois, dá uma pausa aí, veja primeiro, mas não deixe de ver sobre as funções carbônicas, as funções orgânicas. Bom, o prefixo ele é dado pela quantidade de carbono, né? Dada a quantidade de carbono, nós temos um nome para isso. Quando nós temos um carbono na cadeia, o nome que vai ser utilizado como prefixo é met, 2 carbonos et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 non, 10 deca. Ainda temos mais infinitas possibilidades, porém estes são os mais usuais, são o que vamos focar mais nessa aula, pelo menos. Mas isso aqui no quadro fica como a cargo de informação, também para estudos futuros e estudos isolados. O infixo ele é dado pelo tipo de ligação, se ela vai ser simples, dupla ou tripla. Quando temos uma ligação simples, o infixo é nomeado como an, quando é dupla. É um infixo nomeado como em, tripla, o infixo é nomeado como in. Ainda temos a possibilidade de termos duas duplas ou uma tripla e uma simples, né? Aqui está escrito errado, que nós temos o adien e o adin. Os sufixos nós temos aqui das funções orgânicas que nós vimos nas aulas passadas, que quando é uma cadeia carbônica, que é um hidrocarboneto, ele é terminado em O, os álcoois são terminados em ol, éteres em ílico, aldeídos em al, cetonas em ona, ácidos carboxílicos em oico, aminas, amidas e a nitrila é dado pelo próprio nome e o anidrito pelo oico. Vamos ver aqui alguns exemplos. Que nós temos uma primeira cadeia composta apenas por carbono e hidrogênio, como nós vimos na aula passada de funções, é um hidrocarboneto, e temos 2 carbonos, uma ligação simples. Então, nós temos um et, um an e um o. Nós temos aqui um etano. O segundo exemplo muda em relação ao primeiro a função orgânica, né? Que ele não é mais um hidrocarboneto, ele agora é um álcool, então ele é um etanol, dado que ainda são apenas ligações simples e são 2 carbonos. Agora, exemplos com outras quantidades de carbono, nós temos a propanona e o propanóico. Atentem-se aí, prestem bem atenção nas funções orgânicas. Bom, e as cadeias ramificadas? Para esse tipo, nós vamos seguir uma sequência de regras para chegarmos à nomenclatura final do composto. A primeira delas é escolher a cadeia principal. Como faremos isso? Depende se a cadeia vai ser saturada, insaturada ou mista. No caso de uma cadeia saturada, nós vamos escolher a maior sequência de carbonos, aquela que possibilita o maior número de carbonos. Se ainda acontecer de houver um empate ou algo do tipo, a gente vai escolher a cadeia mais ramificada. Já nas insaturadas, a gente escolhe a que contém o maior número de insaturações e a maior cadeia possível. A mista, a gente vai escolher a cadeia mais complexa.
Se não ficou totalmente entendido, quando a gente vê algum exemplo, vai ser mais fácil de compreender. A segunda regra, seguindo após essa, é nomear essas ramificações. Aqui temos um quadro com algumas das ramificações e com seus nomes, o metil, o etil, propil, né, que muito semelhante à nomenclatura de cadeias normais, ou não ramificadas, ele segue pela quantidade de carbono. Olha, ainda temos o isopropil, N-butil, sec-butil, isopropil, terc-butil. Temos as cadeias cíclicas, as ramificações cíclicas, né? O fenil, beta-fetanil, benzil. E após nomear essas ramificações, a gente vai para a nossa terceira e penúltima regra, que é numerar a cadeia principal. Numa cadeia saturada, a gente vai iniciar essa numeração do lado em que as ramificações ocupem as menores posições, ou seja, as ramificações fiquem nas menores numerações. Na insaturada, a gente vai iniciar do lado mais próximo das insaturações. Percebam que nos exemplos nós vamos fixar todos estes conceitos. A última regra, que agora, para finalizar, é nomear o composto. Como que a gente vai nomear, sendo que já seguimos outras 3 regras? As ramificações, elas vão seguir primeiro no nome do composto, em ordem alfabética, numerada, com o número em que ele foi adotado. E depois a gente vai ter o nome da cadeia principal, que é dado pelo mesmo sistema de nomenclatura IUPAC para cadeias normais. Em cadeias fechadas, as posições relativas dos substituintes, elas podem ser indicadas pelos prefixos o, m ou p, que indica que eles estão em posições orto, meta ou para, como aqui neste desenho, neste exemplo. Uma outra coisa que é importantíssimo mencionar é que se o composto for cíclico, ele recebe o prenome de ciclo, tanto na cadeia carbônica não ramificada como na ramificada. Bom, e aqui para finalizar, nós vamos ver alguns exemplos para fixar estes conceitos. Lembrando que o mais importante é sempre fazer exercícios, se necessário rever esse vídeo, fazer anotações, para que se fixe esses conceitos teóricos que nós vimos. Bom, aqui nos 3 primeiros exemplos, nós temos circulados em cores diferentes a cadeia principal, seguindo aquela primeira regra de como definir a cadeia principal, sendo pela saturação ou insaturação da molécula. Temos aqui as cadeias que comportam o maior número de carbono. Percebam que em 2 desses exemplos ainda temos outros carbonos, mas que eles não estão na cadeia principal porque eles não compõem esse maior número de carbono. Se a gente tivesse escolhido esses outros aqui que estão para fora como cadeia principal, talvez não fosse, talvez não seria o maior número de carbonos da cadeia. Por isso, eles ficaram como as ramificações. E dado os números dos carbonos da cadeia principal, nós temos aqui o número das ramificações e, em alguns casos, nós temos funções orgânicas, que é o sufixo, né, que é dado como sufixo da nossa cadeia principal. Aqui nós temos o exemplo também de 2 cadeias fechadas, aqui, como eu disse anteriormente, chamadas de ciclo. As duas são ciclopentanos, metilciclopentanos, porém com ramificações em posições diferentes, né? E também uma ramificação diferente. Temos aqui também uma cadeia aberta mais simples, que é o 3-etil-1-penteno, que, dado a numeração, temos o etil e o penteno como uma ramificação. Aqui, como um exemplo mais simples, nós temos o 3-etil-1-penteno, né, que, dado a numeração, né, dessa ramificação, dessa cadeia aberta, temos como número 3 o etil. Lembrando, né, de todas as nossas regras, de as ramificações em ordem alfabéticas, a cadeia principal, como classificar a cadeia principal.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre nomenclatura. Espero que tenham gostado. Revejam, façam anotações e exercícios para fixar todo este conhecimento, né? Todo este compilado teórico. Até a próxima aula. Abraços.